Olá a todos do sexto ano do Colégio Malé, dando prosseguimento no nosso conteúdo, e o tema da aula está aí no nosso livro, Do Império à Força Cultural Romana. Bom, na aula passada, estudamos um pouco sobre algumas questões que levaram, assim, à crise, como também o fim da República Romana. Vimos que os plebeus, eles questionavam e queriam melhores condições de vida. Eles queriam assim se livrar do fardo, do peso que era colocado assim nas costas deles. Bom, os patrícios, logicamente, eles sempre concentravam assim as melhores coisas que tinham na sociedade. Ou seja, eles eram os nobres, tinham as melhores terras, tinham os melhores cargos, porém, com o tempo, os plebeus foram ganhando espaço dentro desse contexto da história romana, sendo que na República também muitas crises sociais aconteceram, e justamente crises que envolveram patrícios e plebeus, esses nobres com os camponeses como um todo. Os plebeus, assim, eles trabalhavam nos campos, porém existiram plebeus também que enriqueceram com o tempo, mas a maior parte era a população, e essa população era bem empobrecida. Bom, vimos que o Senado ele estava perdendo assim, podemos dizer, a credibilidade, já que o Senado, onde 300 patrícios controlavam, ele passou a temer o exército. Por quê? Quando os romanos começaram a expansão, ou seja, eles conquistaram vários territórios, houve uma expansão terrestre e marítima. Com as guerras púnicas, guerras que foram contra os povos cartagineses, eles que viviam ao norte da África, então os romanos, com essas guerras púnicas, com a conquista de fato desse mar Mediterrâneo, da entrada e da saída, desse controle que eles tiveram, então o exército se tornou muito mais poderoso, já que antes o exército era amador, depois o exército se profissionalizou. Anteriormente, o exército era formado assim pelos camponeses e eles se revoltavam a todo momento. Depois, o exército passou a ser formado por soldados profissionais que recebiam soldos, ou seja, salários por conta disso. Então, o Senado temeu, ficou com medo desse crescimento do exército. E isso fez com que questões políticas acontecessem. Vimos os triunviratos. Bom, três generais governavam assim essa Roma antiga. Vimos lá inicialmente no primeiro triunvirato, até que Júlio César ele conseguiu vencer os demais e assim se sobrepôs e tornou-se o comandante dessa Roma antiga. Júlio César não foi um imperador, e sim um grande general romano, sendo que o Senado, com medo, como eu chamei a atenção, tramou a sua morte e assim ele foi assassinado. Depois, já que Júlio César estava muito bem visto na sociedade, o Senado, assim, procurou fazer o segundo triunvirato, onde três outros militares governariam, e todos eles tinham ligações assim com Júlio César. Logicamente, o general assassinado. E também esses três começaram a brigar entre si, sendo que, por fim, Otávio Augusto conseguiu vencer Marco Antônio e se tornou o imperador. Então, as coisas passaram a se alterar mais uma vez nessa Roma antiga. As questões políticas se alteraram. Bom, lembrando, a primeira forma de governo da Roma antiga foi a monarquia, onde os reis governavam. E assim, os romanos tiveram 7 reis, sendo que o Senado fez um golpe e tirou o último rei romano do poder, Tarquínio o Soberbo. Bom, aí começou a República. E a República começou com essa briga, com esse embate, com esses conflitos entre patrícios e plebeus. Vimos isso em aulas passadas. E assim os plebeus, eles conseguiram alguns cargos, eles conseguiram uma certa melhoria na sociedade, porém eles ainda estavam insatisfeitos. Então, dentro desse contexto da República, surgiram assim os triunviratos, o primeiro e o segundo. O segundo terminou, Otávio Augusto
passou a controlar essa Roma antiga e tornou-se, assim, o primeiro imperador romano. Bom, como vimos também, esse Império Romano ele se expandiu para várias províncias, ou seja, várias regiões em vários continentes. Então, esse Império Romano foi um dos mais fortes da antiguidade. Então, os romanos eles controlaram e assim fizeram com que houvesse uma romanização cultural. O que é isso? Os povos foram influenciados pela cultura romana, como também esses povos influenciaram essa própria cultura romana. Tanto é que, por exemplo, existem as línguas neolatinas, o francês, espanhol, português. Então, a nossa língua recebeu a base da língua antiga dos romanos, que era o latim. E essas outras línguas também que eu falei, espanhol, francês, etc. E não só isso, na arquitetura recebemos também influências grandiosas em relação às leis, entre outras coisas que os romanos influenciaram assim, não só o Brasil, como também o mundo. Daí a importância de se estudar a história desses romanos antigos. Temos aqui uma imagem. Todos os caminhos levam a Roma. Essa frase expressa bem a extensão e a importância da civilização romana. Bom, se tinha essa ideia de quando a pessoa fazia uma pergunta, para se chegar à Roma antiga, as pessoas falavam assim: todos os caminhos levam a Roma, justamente pela extensão, já que eles conquistaram várias regiões e fizeram um imenso império. Então, qualquer caminho que você pegar, você chegará a Roma. Então, essa era a ideia, né? Sabemos que tem um exagero aí, porém, a extensão territorial, as conquistas que os romanos fizeram, as províncias, de fato, foram conquistas bem grandiosas. A expansão começou na República e o Império continuou com essa expansão até um certo momento. Depois teve assim uma pausa nessas conquistas. Outra observação. Bom, quando Otávio Augusto se tornou o primeiro imperador, houve-se a concentração de poderes nas suas mãos. Ele passou a controlar a política, a economia, a sociedade, etc. Então, o imperador foi muito importante dentro desse contexto. E o Senado, que era composto lá pelos 300 patrícios, ele se enfraqueceu. Então, o Senado teve uma participação na monarquia, tirando o último rei romano do poder. Na República, teve uma participação também, inclusive no assassinato assim, de Júlio César. E agora, no Império, o Senado ele se enfraqueceu bastante. As estruturas políticas do Império Romano. As estruturas políticas são organizações políticas que eles fizeram. Como eu chamei a atenção, o imperador ele passou a ter grandes responsabilidades na administração dessa cidade, dessa sociedade, ou melhor, desse grande império. Bom, além disso, o Senado ainda teve um certo poder, como também o Exército. O Exército cresceu muito, como mencionei anteriormente, porém ainda o imperador tinha assim o controle. Explicarei mais à frente o porquê desse controle em relação ao Exército. Então, nesse Império Romano, era muito difícil fazer a organização justamente porque se tinha assim uma extensão territorial muito grande, já que várias províncias, como eu falei, faziam parte desse império. Então, se tinha que ter todo um controle administrativo, todo um controle para que esse império não chegasse ao fim, coisa que aconteceu posteriormente, sendo que ele durou muito tempo. Tanto é que Otávio Augusto ele governou cerca de 40 anos. Aí temos aqui uma imagem SPQR. Quando Otávio deu fim ao segundo triunvirato, lembrando, Otávio fazia parte também desses generais que governavam aí nesse segundo triunvirato, e limitou o poder do Senado, Roma passou a ser um império, na figura o símbolo destinado a todo imperador romano, com a sigla SPQR, que quer dizer Senatus Populusque Romanus,
ou seja, o Senado e o povo romano. Então, esse era o símbolo SPQR e lá em cima a águia. Então, Otávio Augusto tornou-se o primeiro imperador romano. Como eu chamei a atenção, governou cerca de 40 anos. E ele foi chamado assim de Augusto como uma espécie de magnífico. E ele teve esse controle muito grande. Tanto é que o Senado, como eu chamei a atenção, passou a ter uma importância em segundo lugar, porque agora o imperador cuidará de muitas questões, inclusive em relação às magistraturas, aqueles cargos que vimos em aulas passadas. Porque o imperador passou a zelar pelos bens públicos, fazendo obras públicas, fazendo melhorias assim nessa cidade de Roma. Ele estabeleceu leis, também criou impostos, tributos, etc. Além disso, se tinha assim a centralização da questão religiosa, dos cultos religiosos. Então, o imperador tinha assim todo esse controle nessa Roma antiga. A república acabou, agora o imperador que se estabeleceu como tendo a concentração dos poderes nas suas mãos. Bom, aí temos aqui um mapa para a gente ter noção desse imenso Império Romano. Roma, aqui na botinha, toda essa área aqui mais escura fazia parte do Império Romano. Então foi uma conquista imensa que eles fizeram. Ó, Alexandria, no Egito, Jerusalém. Então, os romanos conquistaram tudo isso. Tanto é que, nos tempos de Jesus, os romanos estavam assim controlando Jerusalém. Tanto é que podemos até ver isso nos filmes, os romanos lá em Israel. Aí temos aqui o mapa político do Império Romano. A extensão do território foi uma das justificativas para se estabelecer o sistema imperial. Então, na República já tinha uma extensão territorial muito grande, porém, com o Império, as coisas ficariam mais centralizadas. Então, essa foi a ideia de se fazer um imenso império, onde tem em si um conjunto de reinos. O Senado. Bom, como eu chamei a atenção, o Senado ele enfraqueceu. E o imperador tornou-se assim um príncipe senatus, que seria o primeiro senador. Ele teria esse comando também do Senado. Então, o Senado era consultado, mas era apenas como uma questão sem uma importância muito grande, porque o poder decisivo das coisas era no imperador. Sendo que as assembleias, elas acabaram. As assembleias dos militares, as assembleias lá dos camponeses, as assembleias dos plebeus, onde eles decidiam algumas coisas. Então, todas essas assembleias acabaram e isso ficou a cargo, logicamente, do imperador. Bom, quando se tinha a morte do imperador, o Senado indicava, assim, o seu substituto. Mas o Senado indicava o seu substituto de acordo com a vontade do imperador. Falarei mais à frente. Bom, então, as relações entre os imperadores e o Senado foram difíceis. Muitas lutas aconteceram, justamente porque os senadores tentavam assim dar o golpe dos imperadores. Mas foram apenas tentativas, já que essa força máxima era desse imperador romano. Bom, o exército. Tanto o Senado quanto o exército foram essas estruturas, essas organizações que ajudaram o imperador, sendo que o imperador tinha, assim, o controle total das coisas, a concentração dos poderes nas suas mãos. O exército, bom, o exército, como eu chamei a atenção anteriormente, se profissionalizou e com isso ele ganhou muito prestígio na sociedade. A participação desse exército
e foram feitas legiões. As legiões eram grupos de militares onde tinham de 1.000 a 8.000 soldados. Então, esses soldados eram comandados por generais que eram fiéis ao imperador. Então, o exército era muito importante para os imperadores, já que ele tinha uma pessoa ali, o braço direito dele, o general, comandava essa legião, esse grupo de soldados. Então, os imperadores, eles assim elevavam o exército, porque o exército era muito importante. Principalmente depois das guerras púnicas, das guerras contra os cartagineses, aqueles povos ao norte da África, esse exército se consolidou, ficou muito mais forte. Bom, o imperador Otávio Augusto, ele dividiu assim, ou melhor, ele diminuiu o número de legiões para 66, já que essas legiões tinham entre 1.000 a 8.000 soldados. Aí temos aqui uma imagem. O exército romano foi uma das estruturas políticas que continuaram importantes mesmo com a centralização na figura do imperador. Os militares eram fundamentais para garantir a permanência do imperador no poder e para a defesa deste em caso de tentativa de golpe. Se o Senado buscasse, assim, uma tentativa para tirar o imperador, logicamente que o exército seria a favor do imperador e não do Senado. Tanto é que, em relação às vitórias que esse exército tinha, quando esse exército combatia outros povos, eles ganhavam várias coisas, inclusive terras. Então, justamente isso era para manter mais ainda a fidelidade dos generais, de quem comandava o exército, para com os imperadores. Então, existia a ordem equestre. E temos até aqui nessa imagem dos soldados a cavalo, por isso ordem equestre. Bom, do governo de Otávio Augusto, primeiro imperador romano, ao Alto Império Romano, se tem uma divisão dentro dessa história do Império Romano. E aqui eu já chamo a atenção que não estudaremos todos os imperadores, isso seria impossível. Apenas estamos estudando a forma como esse grande império foi formado e seus objetivos, tanto políticos, como também em relação à cultura, questões culturais que faziam parte desse Império Romano, a política e a cultura. Não imperador por imperador. Estamos estudando Otávio Augusto, que foi o primeiro, porque ele foi o primeiro e teve essa grande importância nesse início de Império Romano. Então tem uma divisão dentro dessa história do Império Romano. Otávio Augusto governou cerca de 40 anos e o seu governo foi de 31 a.C. a 14 depois de Cristo. Depois dele teve um sucessor, que foi Tibério. Não confundam com Tibério Graco, que foi aquele tribuno da plebe que queria fazer uma reforma agrária nos tempos da República, ou seja, tirar assim as terras dos patrícios, algumas terras, e também dá-las aos plebeus. Né? Tibério Graco fez isso, Caio Graco, seu irmão, também fez isso. Tanto é que ambos foram assassinados. Então, Augusto governou de 31 a.C. a 14 depois de Cristo. Depois, quando Tibério assume, em 14 depois de Cristo, há aquilo que é chamado de Alto Império. Por fim, o Baixo Império, que vai de 235 a 476. O Império Romano da parte ocidental foi destruído, deixou de existir. Por que da parte ocidental? Como eu chamei a atenção, o império era muito grande. Na parte oriental, esse império continuou até o século XV. E na parte ocidental, ele foi destruído no século V. Outra observação também, que eu chamei a atenção na aula passada, já que eu mencionei a questão de Tibério Graco e Caio Graco. Bom, depois que teve um número elevado assim de escravizados na sociedade, os plebeus questionaram ainda muito mais. Então, os escravos também tentaram se libertar, tanto é que eles fizeram a revolta lá de Espartaco, um escravizado que liderou essa revolta. Cerca de 90.000 escravizados assim participaram, porém
eles foram massacrados pelo governo romano, de modo que 6.000 foram crucificados, como vimos na aula passada. Uma observação: nesse contexto do Império Romano, os nobres que detinham o poder, eles que controlavam as coisas, os plebeus, não tinham poderes, como também os escravizados não tinham poder nenhum, porque os nobres ou aristocratas que mandavam nesse Império Romano. O governo de Otávio Augusto e o Alto Império. O Alto Império começou com Tibério após a morte de Otávio Augusto. Bom, algumas coisas foram dadas, foram concedidas ao primeiro imperador. Olha isso. Augusto atribuía a ele o status de figura divinizada, ligada aos deuses romanos, ou seja, Augusto Magnífico. Então, isso foi concedido assim ao primeiro imperador. Houve um culto para esse imperador. Então, a figura do imperador era sagrada. As pessoas viam o imperador como uma pessoa sagrada e elas tinham que fazer seus cultos ao imperador. Então, como eu chamei a atenção, os poderes foram enormes desse imperador. Lembrando, ele construiu muitas coisas. Fez obras públicas, construção de estradas, pavimentação. As estradas eram todas irregulares, justamente para que a movimentação nas estradas fosse melhor. Ele fez, os imperadores como um todo fizeram, aquedutos. O que é isso? Eram canais que levavam água para a cidade. Eles fizeram arcos do triunfo, que simbolizavam as vitórias que os romanos tinham nas guerras, etc. Então, eles fizeram muitas coisas, como também os anfiteatros, onde aconteciam assim, as peças teatrais, o Coliseu, que é muito famoso, onde se tinha assim luta, briga de gladiadores, etc. Então, tudo isso foi feito dentro também desse governo aí de Otávio Augusto, todas essas reformas. Outra questão que foi concedida a Otávio Augusto foi isso aqui, ó. Príncipe Senatus assumiu o poder como principal representante do Senado, tendo inclusive que presidir as reuniões. Ele era o primeiro senador e, assim, administrava as reuniões, controlava as reuniões. Pontífices Máximos, ou sacerdote supremo, dava o controle de todas as práticas religiosas em Roma. Então vocês estão vendo que os poderes foram de fato concentrados nas mãos do primeiro imperador e dos imperadores como um todo. Tribunato vitalício da plebe. Vitalício é até a pessoa ter vida. É um direito que ela tem até ela continuar viva. O que enfraquecia de vez a participação política do povo no império, pois as decisões caberiam ao imperador. Como eu chamei a atenção, plebeus não tinham participação alguma e o povo, como um todo, não tinha. Pater patriae, o pai da pátria, ou seja, aquele que deve zelar e proteger Roma e seu povo. Tudo isso foi concedido, tudo isso foi dado assim ao imperador, mostrando esse controle total da sociedade. Claro, o Senado ainda tinha uma participação, como eu chamei a atenção anteriormente. Quando o imperador morria, quem o substituía geralmente era seu filho, ou quando ele não tinha filho, era um parente. Então isso já era avisado ao Senado e o Senado assim escolhia o sucessor que já tinha sido escolhido pelo imperador, claro. Então, e o exército também, que teve essa grande contribuição para o imperador. Porém, os poderes do imperador eram muito grandes. Então, todas essas questões em relação às obras públicas foram feitas, que eu chamei a atenção. Aquedutos, praças, anfiteatros, etc. Para desviar a atenção da população,
teve uma política usada pelo governo de Otávio Augusto, que era a política do pão e circo. Isso simbolizava o quê? Para desviar a atenção do povo em relação ao que estava acontecendo na política, o que era feito assim pelo governo? O governo dava pão e às vezes vinho para a população. Isso acontece até hoje. Shows são feitos, o valor do ingresso ou dos ingressos para alguma atividade cultural é diminuído, justamente por uma questão política, aí desvia a atenção da pessoa nos assuntos políticos. Então isso foi feito nessa Roma antiga. Existiam assim lutas de gladiadores, as pessoas iam assistir, recebiam pão, às vezes vinho, e os problemas estavam ali, e os poderes sendo assim concentrados nas mãos do imperador. Dentro desse contexto também foi feita a Pax Romana ou a Paz Romana, nesse governo aí de Otávio Augusto I, o imperador romano. Ele decidiu consolidar o domínio que tinha em relação às províncias, em relação a todos os territórios conquistados com a expansão territorial e deixou assim de continuar com a expansão, justamente para controlar a crise social e econômica dentro do império. Então, vamos manter as regiões que nós temos, não vamos conquistar outras. Tanto é que depois, no Alto Império, foi dado assim o título de cidadão romano para as províncias. Para quem? Para a elite das províncias, para os nobres, justamente para tentar controlar essa crise em que o império estava vivenciando. Porque nessa época a pessoa ser uma cidadã romana era como ter a nacionalidade hoje americana nos Estados Unidos. Então, muitas pessoas da elite gostaram disso. Bom, Otávio Augusto, o primeiro imperador romano, morreu em 14 d.C. e assim começa o período chamado Alto Império, que foi controlado inicialmente por Tibério. Depois, outras dinastias, ou seja, sucessão de reis que vinham de uma família, vieram para controlar esse império. Foram 4 dinastias, né? Ou seja, reis que vêm, ou imperadores que vêm de uma mesma família e comanda essa Roma antiga. Como eu chamei a atenção, nesse Alto Império a cidadania foi dada para os nobres das províncias, para que eles se acalmassem e não se revoltassem contra o imperador. Aí isso aconteceu na Gália, que depois passou a se chamar França, Espanha, Grécia, etc. Aí temos uma imagem aqui, ó. Otávio Augusto criou a política do pão e circo, que visava desviar a atenção do povo romano, oferecendo espetáculos de gladiadores e comida. Então, luta de gladiadores que eram escravizados, eles lutavam muitas vezes até a morte, e a pessoa tinha comida, bebida e assistia assim aos espetáculos públicos, justamente para desviar a atenção desse controle que tinha no império e da grande crise que o império estava vivendo. E fim, gente. Espero que tenha ficado claro e até nosso próximo vídeo.